os meus 2 irmãos. Sabe como? Com tiro. Sabe por quê? Porque eram envolvidos. Eu perdi meus 2 irmãos pro tráfico. E eu não acredito em momento nenhum que eles eram vítimas da sociedade. Eu lembro do nossos pais, né, tirarem eles porque eram de menor várias vezes da delegacia, né, porque não fica muito preso quando você é de menor. E eu lembro do meu pai várias e várias vezes ali, retirando. E sempre eles voltavam para aquilo. Voltavam por quê? Se tinha comida na mesa. Não vou dizer que a vida foi sempre fácil, não. Mas tinham o que comer, tinham o que vestir. Meu pai sempre tentando dar o de melhor para eles. E por que eles escolheram essa vida? Foi porque eles são vítimas. Vítima era minha mãe, que estava sempre chorando, e meu pai, que estava sempre indo tirar eles de lá. A família que sofre. Mas eles, foi só por escolha deles. Essa é a verdade. Enquanto houver aleijado trabalhando, criança vendendo bala no sinal, eu não vou acreditar que eles são vítimas da sociedade. Não tô dizendo que é certo criança trabalhar, não. E nem que é certo aleijado trabalhar. Eu estou dizendo que há outras opções. Porque o que acontece é que na favela não só tem bandido. A maioria em si é tudo trabalhador. E se tem outras escolhas, tem outras opções. E não justifica nunca você entrar pro tráfico. Porque eu já falei, só tem 2 saídas, gente. Ou é debaixo da terra, ou é na cadeia. Então você decide o seu futuro. Eu não tenho dúvida que a gente está fazendo um exercício pleno da democracia hoje aqui. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. E assim é o processo democrático. E eu queria agradecer muito a Comissão de Segurança da Câmara Federal. Os senhores são os legítimos representantes, é a casa do povo. E vocês estarem aqui hoje é fundamental para que a gente possa falar a verdade para a sociedade. Que os senhores perguntem livremente para os secretários, que eles respondam livremente, porque o que a gente quer é seriedade. Houve uma coisa muito dura ontem, que foi uma fraude processual que o secretário Felipe e o secretário Vitor colocaram. O Estado não escondeu corpo algum. Não foi o Estado que botou ninguém de cueca, tirando os camuflados. O Estado deixou onde estava para que a perícia pudesse ser feita com isenção. Então nós temos a total liberdade de solicitar que a Câmara Federal venha aqui, solicitar que a Câmara Federal faça todo o interrogatório necessário. Inclusive estaremos recebendo na próxima segunda-feira o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é o novo relator da DPF 635. Não receberei no Palácio, receberei aqui, porque aqui é a casa das polícias. Aqui nós queremos que seja feito toda a transparência e todo o processo de fiscalização. Não temos medo de órgão de controle algum, porque estamos trabalhando com a honestidade, com a verdade e com a seriedade. Por isso, agradecer os senhores de estarem aqui. Qualquer autoridade que quiser vir, pode vir naquela lógica. Ou soma conosco, ou some, porque a gente não precisa de gente para fazer politicagem. Obrigado, presidente. Muito obrigado, governador. Uma honra contar com a presença do senhor. Fala, pessoal. São 9 da noite, ainda aqui no Palácio Guanabara. Hoje foi um dia muito exaustivo, um dia que as nossas polícias começaram a fazer todo o balanço da questão da operação. Conversei com governadores de manhã. Amanhã vamos receber uma comissão de governadores aqui, sobretudo governadores que entendem a pauta da segurança, que entendem que esse problema é um problema do Brasil e que o Rio de Janeiro é o epicentro desse problema hoje. Então amanhã eu vou estar recebendo esse grupo de governadores aqui e também às 11 da manhã recebendo a Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Vamos mostrar para eles como foi feito o planejamento, como os nossos policiais se prepararam para essa operação tão difícil que foi, e para que a gente possa mostrar para a sociedade o lado do bem, o lado que está lutando pela segurança pública, e reiterar aqui, esse trabalho só começou. Recebi também o ministro da Justiça e Segurança Pública, onde conversamos a necessidade da integração. E eu queria falar para vocês aqui, o Rio de Janeiro tem capacidade sim de vencer batalhas, mas essa guerra só será vencida com todos juntos. E por isso é fundamental a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, é fundamental o trabalho de fronteiras que a gente precisa fazer para combater a entrada de armas. Só nessa operação, quase 100 fuzis. Lembrando que ano passado, depois do Rio de Janeiro, quem mais apreendeu fuzil foi a Bahia, e foram 78 no ano inteiro. Ou seja, mais só nessa operação que na Bahia o ano passado inteiro.
Isso mostra, assim, o sucesso da nossa operação, isso mostra, assim, a coragem e a determinação de nossos policiais, e o governo do Rio de Janeiro vai continuar ao lado da segurança, continuar ao lado da polícia, continuar ao lado das famílias. E a gente reitera aqui, amanhã a gente volta cedo aqui para atender os deputados federais, depois para atender os governadores e, com certeza, todo aquele que quer colaborar com a segurança pública, que quer somar, venha. Quem não quer somar, some. E essa é a nossa lógica a partir de agora. Boa noite, gente. Um abraço. Tem forma que canto bem, né, Zema? A voz tem que estar boa. Eu apanho sempre que eu canto, então pelo menos a voz tem que estar boa, né, cara? Vamos lá, gente. Primeiro queria agradecer o governador Riedel, governador Caiado, governador Zema, governador Jorginho, governadora Celina e o governador Tarcísio, que esteve por videoconferência conosco. Essa reunião que foi provocada pelos governadores, coordenada aqui, ajudando pelo nosso Jorginho Melo. Agradecer ao Jorginho, meu irmão, meu amigo. Agradecer a todos os secretários de segurança que participaram conosco, representando todos os secretários, doutor Vitor Santos, nosso secretário de segurança. Agradecer ao Parlamento Fluminense, através do deputado Alan Lopes, e o Parlamento Federal, deputado Eduardo Pazuello, eterno ministro. Essa reunião, a princípio, um primeiro ponto de solidariedade ao Rio de Janeiro, foi muito bacana, diferente do que achavam por aí, uma reunião onde pouquíssimo falamos de outros, pouquíssimo politizamos, mas falamos de uma ideia de uma segurança pública. Foi muito bonito ouvir na fala dos governadores, a preocupação com o nosso povo, a preocupação com a vida daquele cidadão que sai para trabalhar às 5 da manhã, que fica querendo garantir a segurança de sua esposa, de seus filhos, ou daquela mãe que sai para trabalhar. Aqui não é e não foi uma ideia do que fazemos para nós, mas a nossa capacidade de fazermos pelas pessoas, nossa capacidade de gerar uma sociedade livre. E essa foi a tônica do que nós conversamos ali, e desde já eu agradeço os governadores nesse tempo de pressão, desse tempo onde a gente sabe que as críticas vêm, umas pertinentes, outras não, mas com sabedoria e maturidade a gente vai conseguindo vencê-las. Somente um ponto sobre a operação: a minha determinação era clara, para total transparência para todos aqueles que nos fiscalizam. A minha determinação é que todas as polícias, hoje mais cedo, recebemos a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, onde os deputados perguntaram livremente o que tinha sido a operação, como é que tinha sido, que quiseram entender todo o cenário. Na segunda-feira, receberemos o relator da DPF 635, o ministro Alexandre de Moraes, também do CICC, para que façamos um processo de transparência muito clara com aqueles que têm obrigação. Tenho estado em contato direto com o Ministério Público, falei com o Procurador-Geral de Justiça hoje, também, sobretudo com o prefeito da cidade, para garantir que a cidade esteja funcionando em toda a normalidade. E dentre o que nós conversamos aqui, uma proposta clara: a criação no âmbito dos estados segundo o nosso marqueteiro, governador Jorginho, o consórcio da paz. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo, para que possamos compartilhar ajudas, para que possamos, nesse consórcio, discutir estratégias, e começaremos. A ideia que eu propus que a sede desse consórcio seja no Rio de Janeiro.
faremos uma reunião posterior, mandando para os outros governos que queiram fazer parte. E a ideia desse consórcio é, nas nossas competências estaduais, que a gente possa dividir e somar. Dividir experiências, dividir soluções e somar, sobretudo, ajudas práticas. E eu saio daqui feliz em a gente poder fazer uma reunião dessas, em dias tão complexos, e saímos daqui todos hoje com uma visão clara de que temos uma grande oportunidade. O governador Caiado falava isso, vai ter oportunidade de responder a vocês, mas temos uma oportunidade muito clara de mudarmos a segurança pública do nosso país, com integração, com diálogo, mas, sobretudo, com coragem e efetividade. A coragem e efetividade serão, sim, elementos completamente presentes no que vai acontecer a partir do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu sinceramente enxergo isso de uma maneira muito positiva. Eu, mais uma vez, queria reconhecer que o Rio de Janeiro tem uma grande oportunidade à luz da decisão, e não da ação, mas da decisão da DPF 635, uma decisão que aponta um caminho claro de retomada de território, de integração, de financiamento, que é exatamente isso que todos nós desejamos. E que o Rio de Janeiro, através dessa decisão brilhante do Supremo Tribunal Federal, possa ser esse grande laboratório, já que ele hoje é o epicentro, que ele possa daqui para frente virar o laboratório dessa que pode ser a ação que mude a história do Brasil, se realmente conseguirmos colocar em prática a retomada de território, Jorginho. A verdadeira, o verdadeiro combate de fronteira, combate financeiro e, sobretudo, o combate dessas armas que não podem mais proliferar em nenhuma cidade do país. Eu falei lá e falo claro, eu desafio qualquer um a portar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerada um terrorista. Infelizmente, a nossa lei antiterrorismo, ela fala sobre tudo, menos sobre ações terroristas. E por isso o Rio de Janeiro tem tentado classificar, Jorginho, não por ideologia, mas pelas atitudes, essas organizações como organizações narcoterroristas. Nós achamos que o terrorismo ele é muito maior do que a lei, que define o que é ou não. Terrorismo ele se mede pelas ações e não pela motivação. Se a ação é terrorista, aquela atitude é terrorista. Não importa qual é a motivação que teve. Infelizmente, a lei brasileira, Caiado, ela se preocupa mais com a motivação do que verdadeiramente com o fato ou com o ato, se ele é terrorista ou não. Então, queria agradecer. Eu vou abrir para as perguntas para os senhores governadores, nossa querida governadora Celina, e vou deixar à vontade, o Igor vai comandar aqui também, até porque eu gostaria de pedir, inclusive, Igor, para que começasse pelo governador Jorginho Melo, porque ele tem horário de voo, e para que ele possa dar uma palavra. Então, quem tiver uma pergunta para o governador Jorginho Melo, que possa iniciar.